Tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live para um assunto muito interessante hoje. Então, eu resolvi trazer para vocês um pouquinho sobre outras dimensões, outros planos vibracionais, porque dimensões nada mais são do que planos vibracionais, frequências diferentes daquela em que nós vivemos aqui no planeta Terra. Então, é possível sim que hajam vidas em outros lugares. É super aceitável e comprovado, inclusive. Então, para aquelas pessoas que ainda têm um certo receio, que sentem um pouco de medo sobre esses assuntos, fiquem tranquilos, porque a física e a ciência explicam, né? Até onde eles, claro, querem ir. Então, assim, eu vou contar para vocês hoje um pouquinho do que eu aprendi, né? Do que eu experienciei na prática. Então, eu dialoguei com seres de outras dimensões. Isso é perfeitamente possível, existem várias pessoas com dons, né, psíquicos, mediúnicos, que fazem um trabalho incrível. Então é isso que eu vim repassar para vocês hoje, para que seja desmistificado mesmo, para que mais pessoas saibam de como funciona tudo isso, para que mais pessoas percam realmente o medo, né? Acham que esses assuntos são assuntos místicos, assuntos, né, que isso é coisa que não existe, é charlatanismo, quando na verdade é super real. Então eu vim contar para vocês as minhas experiências e para começar, vamos ter que voltar no átomo. Não tem choro, como eu falei na live passada. O átomo é o tijolinho que constrói toda essa realidade. Então tudo é feito de átomos, certo? E como eu disse naquela mesma live, tudo se origina de uma única onda, uma única consciência. Então lembra que eu falei para vocês, se colocar um microscópio ultra moderno, eletrônico na testa de você agora, no seu celular, no ar que você respira, em qualquer lugar, você vai chegar sempre no mesmo lugar, nesse único mar de energia, nessa única onda consciencial. E se essa única onda é uma consciência e tudo parte dela, por óbvio, tudo possui consciência. Isso precisa ficar muito claro. Certo? Então, primeiro ponto, tudo é feito de átomo, tudo vibra, tudo emite um campo frequencial, tudo pode ser medido em hertz, tudo, absolutamente tudo, certo? E assistindo o professor Helio Couto, e foi com ele que eu aprendi isso que eu vou transmitir para vocês, ele nos ensina que, lembra que eu falei para vocês que nós temos o átomozinho, que é feito de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são feitos de quarks. 3 quarks se originam um próton. Aí tu chega nos quarks, baixa um pouquinho, tu vai pro bóson de Higgs que eles chamam. E mais abaixo teríamos o vácuo quântico. Aí o professor Hélio conta para nós que todas as dimensões, cada dimensão é feita de um tecido, um contínuo espaço-tempo. Então ele faz uma analogia, supondo que a nossa dimensão aqui seja feita de um tecido de linho. Então imagine um tecido, vou pegar aqui minha toalhinha. Imagine um tecido, um pano. Então, tudo que está acima, vamos dizer, modo de falar, tá? Acima desse pano é feito desse mesmo tecido. Então, a nossa dimensão é feita, por exemplo, do X. Então, tudo que tem nela, nessa dimensão em que nós habitamos, é feito de X, certo? E assim vale para outras dimensões. Então, existem outras dimensões que vibram em frequências diferentes e são feitas do Y, do Z, infinitas dimensões. Só que a nossa percepção é muito limitada. Então nós captamos apenas pouquíssimas coisas daquilo que outras pessoas com dons psíquicos, como eu disse, conseguem captar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem clarividência, ela consegue ver além daquilo que a gente consegue ver, além do físico. Existem pessoas com dons parapsíquicos capazes de enxergar além. Isso é perfeitamente possível e existe muito isso. Só que não é divulgado, mas existe. Então, o que eu vou contar para vocês foram as experiências que eu tive em centros espíritas quando eu frequentava, tá? Experiências diretas através de médiums, que são pessoas que têm esses dons e conseguem captar desses seres que não estão mais aqui conosco, desses seres que já faleceram, que estão em outras dimensões. Eles conseguem captar pensamentos, palavras e transmiti-las. É assim que funciona a mediunidade. Tá? Eu não vou explicar aqui detalhes da mediunidade porque eu não estudei a fundo esse assunto, mas existem pessoas que são chamadas de médiums, quando na verdade todos somos, tá? É um dom que pode ser desenvolvido, né? Então tem pessoas que têm uma maior facilidade em captar essas informações do plano extrafísico, certo?
Então, esses seres extrafísicos, gente, a diferença deles para nós é que eles estão em uma outra dimensão que vibra em uma outra frequência. Apenas isso. E eles não têm o nosso envoltório físico denso como nós temos. Eles possuem o corpo físico deles lá de acordo com a frequência que eles estão vibrando, a dimensão que eles estão vibrando. Então, tudo vai depender da dimensão. Na dimensão extrafísica, que é onde ficam esses seres que já desencarnaram, que já faleceram, é um pouquinho diferente, porque lá eles cocriam. Aqui nós temos, a gente pensa, sente e manifesta, certo? A cocriação acontece assim, através de um pensamento, de uma crença, né, o que eu acredito, eu manifesto. Lá é super rápido, é instantâneo. Então lá eles pensam, eles criam. E é muito interessante porque nas sessões mediúnicas que eu participei, eu participava como facilitadora nas reuniões mediúnicas. Ou seja, eram irmãozinhos, pessoas que já faleceram, mas que às vezes nem se apercebiam de que haviam falecido. Existe muito disso, gente, pessoas que morrem e não percebem que já estão fora do corpo físico porque elas continuam com o mesmo aspecto visual, né? Fisicamente falando, ela continua. Ela pode transmutar, ela pode materializar qualquer outro corpo através do pensamento, de forma instantânea. Mas, como ela já se via assim aqui, quando ela desencarna, ela permanece com o mesmo corpo físico, certo? Então, o que acontece? Nessas sessões, né, nessas reuniões mediúnicas, a gente recebia esses irmãos que estavam meio perdidos, né, que estavam em sofrimento, que ficam às vezes vagando, sem saber direito o que fazer, né, às vezes com dores. Então a pessoa às vezes falece num acidente. O que acontece? Ela desencarna, ela sai do corpo, do envoltório físico dela e segue ali com aquela dor, né, quando na verdade ela poderia instantaneamente cessar a dor dela com o pensamento. Mas ela não sabe disso. Por isso a importância de estar vindo aqui e comunicar isso para que mais pessoas tenham conhecimento. O pensamento do outro lado cocria instantaneamente. Então, uma pessoa que desencarna, né, de um acidente, por exemplo, quantas e quantas reuniões mediúnicas a gente recebia, né, irmãos desesperados, chorando, pedindo ajuda. Ai, por exemplo, sei lá, meu braço tá sangrando, tá doendo. Aí o que nós fazíamos? Olha só que interessante. Através do diálogo, que a intenção nossa era acolher esses irmãos, acolher essas pessoas e trazer para elas um conforto, né? Trazer elucidações, explicar para ela onde ela estava, o que ela poderia fazer, como ela deveria agir, certo? Então chegavam aqueles irmãos desencarnados com uma dor, por exemplo, meu braço tá doendo, tá sangrando. O que nós fazíamos? Nós imediatamente falávamos assim, calma, seu braço nesse momento, olha o irmão aí tratando o seu braço, colocando um curativo, né? Veja que o sangue já está cessando. Gente, instantaneamente cessava a dor e ele já respirava aliviado. Ai, que bom, realmente eles estão aqui me ajudando. Por quê? Porque nós induzíamos eles no mental a trabalhar todo esse poder curativo que eles têm, né, que todos temos, e eles plasmavam imediatamente. Pensou, plasmou lá na extrafisicalidade, tá? Então esse trabalho mediúnico é muito interessante, existem várias casas aí trabalhando, né, em auxílio a esses irmãos. Então, o que precisa ficar claro, como eu disse, é essa única consciência que é tudo, aqui na nossa dimensão, tem o corpo físico. Mas quando saímos daqui do corpo físico, o que acontece? Nós seguimos sendo uma consciência, só que habitando outra dimensão. Nós só vamos trocar de dimensão. Apenas isso. Então, na verdade, a morte, que muitos acham assim, eu vou morrer e acaba tudo. Não acaba. Continua do mesmo jeito. E aí entra a questão da sintonia vibratória, que é muito importante. Porque semelhante atrai semelhante. Então, quando você sai de um corpo físico, quando você passa para uma outra dimensão, o teu padrão vibratório vai determinar o local para onde você vai ser atraído. Por isso, por exemplo, pessoas suicidas, né, nas doutrinas a gente lê aí o tal do umbral, né, o vale dos suicidas, então vários locais, certo? Que são rótulos, que são rótulos que são dados para locais específicos. Por que os suicidas vão para o mesmo lugar? Sintonia vibratória, pelas sensações, pelos sentimentos, né, enfim. Então, é por sintonia vibratória o momento do desencarne. Até uma vez eu ouvi, e eu lembro que na época eu discordei, eu falei, não é possível. Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, fez muito mal aqui na Terra, né, machucou muitas pessoas e de repente, um belo dia, ela virou a chave e melhorou enquanto ser, né? Se tornou uma pessoa boa, começou a ajudar as pessoas e morre. E eu pensei, mas tudo que ela fez, ela não deveria ir para um lugar? Não. No momento do desencarne, se você está com a tua frequência elevada, se tu tá com uma vibração legal,
tu vai ser atraído para locais legais, com pessoas legais. É assim que funciona. Então a importância de estarmos sempre orando e vigiando, cuidando do nosso campo, cuidando da nossa vibração, para que possamos então ser atraídos, né, para locais e pessoas condizentes com o nosso padrão vibratório. E também entra a questão dos nossos irmãozinhos obsessores, né, que temos mania aí de culpá-los. Porque esse obsessor, para quem nunca ouviu falar o termo obsessores, é uma denominação que se dá àqueles irmãos que desencarnaram e que não tem interesse algum em ajudar ninguém, em ser legal. Né? Na verdade, eles gostam mesmo de instigar o ódio, de instigar o medo. Por quê, gente? Porque eles se alimentam das emoções, tá? Então, para quem desconhece esse assunto, os irmãos desencarnados que não estão mais neste plano, eles se alimentam das nossas emoções. Então, por exemplo, como eu disse, sintonia vibratória. Se eu sou uma pessoa depressiva, se eu sou uma pessoa triste, eles se alimentam por quê? Porque são frequências muito, muito baixas. Então, culpa, medo, tristeza, depressão, todas essas sensações, essas emoções, eles se alimentam delas. Então, eles precisam que nós sentimos elas. Por isso, eles ficam nos instigando. Como eu disse, eu, Caroline, não tenho o dom da clarividência. Então, aqui, por exemplo, eu não consigo ver nada além do que vocês também conseguem, né? Do físico, do que a gente acha que é sólido, que na verdade é uma densificação daquela única onda. Mas existem pessoas que conseguem. E se eu tivesse esse dom, eu com certeza conseguiria ver a quantidade de seres que tem ao meu redor. Quais? Meus mentores, meus amigos espirituais, irmãozinhos desencarnados, que às vezes estão aqui ouvindo tudo isso que eu estou falando, né? Foram convidados pela espiritualidade para estar aqui, para poder elucidar também para eles tudo isso. Isso é feito de forma incrível. Então, tudo isso coexiste no aqui e agora, aí, onde você está sentado nesse momento. Só que você não consegue perceber, porque a sua percepção é extremamente limitada. Mas existem pessoas que sim, têm dons e conseguem perceber além daquilo que os olhos físicos conseguem captar. Então, neste momento, aqui comigo e aí com vocês, existem várias outras dimensões coexistindo no mesmo lugar. Como? No início, quando eu comecei a estudar, eu achava que as dimensões eram tipo, aqui tá a nossa, né, a 3D, aí a quarta dimensão tá acima, a quinta acima. Não. Todas coexistem no mesmo lugar. E como que a gente pode comprovar isso? Um exemplo uma analogia bem simples. Um rádio. Se tu pegar um rádio, né, um aparelho de rádio, tu precisa caminhar com ele pela sala para te localizar sintonizar outra frequência? Não. Basta que tu rode o dialzinho dele ou clique no botão, tu sintoniza em outra frequência. Tu não precisa caminhar. Então, todas as dimensões, que são ondas, que são energia, coexistem no mesmo lugar. Estão coexistindo aqui e agora. Então, os seres desencarnados estão neste mesmo ambiente que eu, porém numa outra faixa frequencial, não acessível a mim. Só que eles, lá, têm uma maior, como é que eu poderia dizer? Um maior vislumbre de nós aqui. Então, eles conseguem me ver, eles conseguem, se eu permitir, lembrando muito, 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 que fique muito claro isso, que também a gente costuma se colocar no papel de vítima, né? Dizer, eu sou vítima dos extrafísicos porque eles... Não. Os irmãos desencarnados só conseguem acessar você se você permitir. Como eu disse, sintonia vibratória. Então, muitas vezes chegavam nos centros, né, nas casas espíritas, reclamando da obsessão, porque eu tô sendo obsediada, como se fossem vítimas, quando na verdade permitiram que a obsessão acontecesse. Então não é nós, imagina nós, estamos vibrando aqui. E os irmãos desencarnados que estão ali loucos para se alimentar do medo, da culpa, da raiva, né, da irritação, estão aqui. Quando eu me irrito, quando eu fico brava, quando eu fico triste, o que acontece? Minha vibração cai. E aí eu acesso eles. Então, na verdade, não é eles que vão até você, é você que vai até eles. Então, isso também precisa ficar muito claro, para que não fique parecendo que você é vítima deles. Não, na verdade, você acessa eles através do seu padrão vibratório. Então, isso precisa ficar claro. E teve uma vez que eu li num livro que foi bem interessante, que nessas sessões, né, nos centros, essas sessões mediúnicas, elas são protegidas, né, a equipe espiritual tá lá. Então, a Caroline tem um irmãozinho, a Caroline tá lá, né, teve um dia
péssimo. Então ela tá acompanhada com uma galera que ela não enxerga. Aí ela vai nesse ambiente para elevar a frequência, para ouvir uma palavra amiga, para que ela saia, né, se sinta bem. Caroline vai lá. Aí a Caroline chega acompanhada. Chegou na porta, eles não acessam, gente, tá? Não é permitido o acesso deles. Então eles ficam ali fora aguardando a Caroline. Caroline entra, né, tem a sessão lá, conversa, escuta lá uma palestra incrível, já fica toda animada, já é outra pessoa. Só que aí na hora de sair do local, a Caroline comenta com uma coleguinha, tu viu, nossa, fulana, que coisa horrorosa, tu viu, tá saindo, sei lá, qualquer coisa. Faz uma fofoca, né, faz um comentário maldoso, o que acontece? A vibração da Caroline, que havia conseguido elevar-se lá naquela sessão, que conseguia, né, que havia conseguido se manter numa frequência mais elevada, a hora que ela faz esse comentário, que ela maldiz alguém, né, enfim, o que acontece? A vibração dela despenca. E quando ela sai pelo portão, os irmãozinhos já conseguem sintonizar-se com ela novamente. Agora, se a Caroline tivesse mantido uma frequência elevada, gente, ela se torna invisível para eles. Eles não conseguem nem nos perceber. Por quê? Porque não bate. Eles estão vibrando aqui e eu estou vibrando aqui. Eles não conseguem nem me ver. Então, por isso a importância de estarmos sempre cuidando daquilo que falamos, daquilo que pensamos e principalmente daquilo que fazemos. Porque eles conseguem nos acessar, eles precisam da nossa vibração mais baixa para se alimentar, tá? Isso é muito interessante. Então, a gente vai sintonizar com esses irmãos que não estão mais nesse plano através da nossa vibração. Se eu vibro aqui, eu sintonizo irmãos alto padrão. Se eu vibro aqui, eu sintonizo com irmãozinhos do mesmo padrão vibratório. Então, eu não sou vítima de nada e de ninguém, certo? Então, esse é um primeiro ponto que precisa ficar muito claro. Porque temos a mania de achar que somos vítimas, né? Que eles nos atacam. Não. Somos nós quem vamos até eles através do nosso padrão vibratório, tá? Então, como eu disse, cada dimensão é feita de um tecido, né? De uma frequência específica. Então, por exemplo, materializações, casos de materializações, né? Existem casos aí de pessoas que vão em centros, né? Em locais onde existem materializações. E o que o professor explica, né? Que a materialização nada mais é. Se tudo é feito de átomo, lá nessas outras dimensões também existe o átomo. Só que numa frequência diferente, né? Numa organização diferente, frequencial da daqui. Então, ele falou assim, que, por exemplo, uma materialização, o que acontece? Eles mexem lá no átomo, mudam, né, a frequência da dimensão X aqui. Pega uma cadeira, vamos desmaterializar uma cadeira. Então, tá lá na sessão, de repente a cadeira some. Uau, parece mágica. Não, na verdade, eles pegaram aquela cadeira, que é feita daquele tecido X, alteraram para o tecido Y, que é a deles, a quarta dimensão, que a gente não percebe. Então, a cadeira some aqui e aparece lá. Simples assim. Aí, se eles trocarem de novo o tecido do contínuo espaço-tempo daquela cadeira, ela torna a materializar-se aqui. Então, ele explica que as materializações acontecem dessa forma. Então, parece, nossa, que é algo, né, mágico, incrível, meu Deus. Não, nada mais é do que conhecimento, né, que o professor explica. Então, tu tendo conhecimento, tu consegue fazer qualquer tipo de materialização, desmaterialização. Então, esses médiuns, como eu disse, eles captam os pensamentos, né, as palavras daqueles seres que estão vindo se manifestar, se comunicar. E existem as pessoas que ficam como facilitadoras, no diálogo fraterno, ali auxiliando. E eu era uma delas. E eu vou contar uma experiência muito incrível que eu tive. Eu fiz um vídeo esses tempos no meu Instagram falando dos abortos que eu tive. Então, eu tive 3 abortos espontâneos, tá? E numa dessas gestações, a gente achava que eu tava gestando um menino. A gente achava que era um menino. E aí, tá, beleza. Aí eu abortei, todos os meus abortos foram bem no início, com 6, 8 semanas. Então, acho que foi com 6, 8 semanas eu tive o aborto e tava trabalhando nesse espaço, nessa casa. E numa das sessões, eram macas, então haviam macas onde os médios ficavam deitados e nós de pé ao lado conversando, tá? Fazendo aí o diálogo. E aí eu lembro que eu tava numa das macas e de repente eu tava a única de óculos na sala, era eu. E aí eu lembro que o médium, né, deitado na maca, falou assim, aquela de óculos. E aí eu olhei, me dirigi até ele, e aí o irmão que estava manifestando-se através daquele médium, né, pegou e disse assim, oi, você achou que eu era um menino, né? Mas não, mãe, eu sou uma menina,
Eu recebi todas as orações, né? Agradeceu pelo tempo, obrigada pelo tempo que tu ficou comigo, porque ela precisava apenas daquele momento, daquele período na minha barriga, né? Para que ela se desenvolvesse. Então, tudo, gente, nada é por acaso, né? Até essas perdas, por exemplo, a gente, ai meu Deus, perdi. Não, tudo tem um propósito maior, né? Inclusive a morte, o desencarne acontece numa faixa frequencial específica. Então a gente já vem para cá com essa faixa frequencial definida. Então quando tu atinge essa faixa frequencial X, tu desencarna. Então não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Quantas pessoas, né, que um avião que cai, perde o voo em cima da hora, ou que, enfim, nada é por acaso, é porque ela não estava ainda no momento frequencial específico do desencarne. Porque quando chegar este momento específico, vibracionalmente falando, ela irá sim deixar o planeta. Ela irá deixar este corpo. Porque ela está vibrando na faixa frequencial exata. Quando ela veio para cá, quando ela encarnou aqui no corpo, ela já vem definido isso. Entende? Então, nada é por acaso. E eu lembro que nesse dia, esse ser, né, que se manifestou nessa reunião, como minha filha, que havia vindo, né, que veio por um período de tempo, então ela disse que recebeu todas as orações. Eu lembro que o Douglas, meu esposo, não estava lá, ele disse assim, manda um beijo pro papai. Então, assim, foi lindo, porque eu disse, meu Deus, tem noção, eu estava conversando com uma filha que estava aqui. Porque, como eu disse, por mais que fosse um feto, já tem consciência, tudo tem consciência. Né? E quem estuda sabe que esses seres, a gente enquanto... quando encarna nesse corpo, nós somos seres muito velhos, muito antigos, de várias e várias vidas, né? Então a gente já vem com uma bagagem incrível, mas recebemos o véu do esquecimento e por isso, quando nascemos, né, acabamos esquecendo de tudo isso. Mas isso está latente em nós, né? Então esse ser que veio se manifestar já tinha toda essa consciência, ainda não estava encarnada, né, no corpo, enfim. E foi muito linda a conversa, né? Bem marcante mesmo. Então eu trouxe esse diálogo só para mostrar para vocês que sim, existe. Eu tive um outro caso também, há muitos anos atrás, de uma amiga que se suicidou. E eu lembro que eu fiquei muito mal, então assim, eu chorava muito. O que aconteceu? Baixei meu padrão. Fato. De repente eu comecei a sentir coisas, é como se eu estivesse em depressão mesmo. Então eu queria ficar no escuro, eu só chorava, eu tava uma tristeza absurda, e eu não tava entendendo por quê. Por quê? Porque eu estava, querendo ou não, primeiro pensando nela, numa tristeza profunda, então minha vibração estava lá no chão, sintonizei, né? Porque uma pessoa que tira a própria vida não está bem, né? A gente sabe que com certeza está aí passando por muitas dificuldades. Então o que aconteceu? Eu acabei acessando o campo dela. E aí eu lembro que na época, né, lá no Rio Grande do Sul ainda, a gente já frequentava centros espíritas, que foi lá que a minha família me apresentou aos centros, né? E eu lembro que eu até fui com a minha avó, pra que a gente fizesse um passe, né? Pra que algum médium pudesse me auxiliar e ver porque eu não conseguia ver. Porque, como eu disse, eu não consigo perceber. Mas eu sei que existem vários irmãos aqui nesse momento, né? E eu lembro que a minha avó, que é médium, né? Que já desencarnou, inclusive, a minha avó foi junto comigo. E eu lembro que nesse instante, essa minha amiga se manifestou através da minha avó. Porque a minha avó tem dons mediúnicos desenvolvidos que eu não tenho. Então eu lembro que ela se manifestou através da minha avó e ela estava desesperada, chorando muito, pedindo perdão para a mãe, que ela queria que a gente, né, levasse esse recado até a mãe, pedindo perdão, que ela havia se arrependido do que ela havia feito, enfim. Então, por isso, dos vários e vários casos de pessoas depressivas, que às vezes tu vai investigar a causa, tu vai até o médico e não tem sintoma, né, não tem da onde vem isso, né? Enfim, é um assunto, assim, gente, muito, muito, muito interessante, tá? Aqui, ó, como é encarada a adoção. Então, o que eu, né, posso comentar, como eu disse, é o meu conhecimento através dos estudos que eu tenho. Quando a gente vem pra cá, é como se nós fizéssemos um contrato com todas as pessoas que fazem parte do nosso círculo, gente, tá? Familiar. Então, a gente faz um contratinho e diz assim, olha, quando a gente chega lá, a gente esquece, acaba esquecendo de tudo isso, mas esse contrato é feito. Então tu vai ser meu filho, tu vai me tratar assim, assim, assado, tu vai fazer tal coisa comigo para que eu aprenda com esses erros, eu vou errar muito com você para que eu aprenda. Tudo isso já é acordado. Então por isso que eles falam que às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, mas por que meu pai fez isso comigo? Ou por que minha mãe fez isso comigo? Acredite, já estava tudo pré-estabelecido antes de vocês irem para cá. Porque a família é o local onde a gente mais aprende, né?
com os nossos entes queridos. A gente tá sempre aprendendo, porque eles são uns espelhos nossos. Tudo que eu vejo no outro, que me incomoda, o outro tá ali para me mostrar aquilo que tá em mim. Por isso a importância da família. Então, ao invés de eu julgar um pai, julgar uma mãe, julgar alguém que tá ali fazendo mal para mim, por exemplo, o que eu preciso fazer? Agradecer por estar mostrando algo que eu preciso trabalhar em mim. Lembrem-se, nunca é o outro, sempre nós. Nós percebemos no outro aquilo que existe em nós. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tô sentada meditando ali fora, tô sentada aqui tomando chimarrão ali fora, de repente o bebê do vizinho começa a gritar e aquele grito começa a me incomodar. Eu posso me perguntar, o que é dentro de mim que está gritando? Às vezes o bebê tá ali gritando para sinalizar que tem coisas aqui dentro que eu não tô olhando, que eu tô deixando de lado, que eu tô deixando passar, que eu tô passando por cima, que eu tô colocando para debaixo do tapete. Então, tudo isso precisa ficar claro, que o outro é apenas um espelho nosso. Então, a adoção, assim como uma família de sangue normal, é tudo acordado, pré-acordado. Então, a gente já vem pra cá com acordos feitos para que aconteça exatamente como tem que acontecer. Aí vocês vão se perguntar, nossa, mas então eu não posso mudar nada? Pode, tá? Isso é um outro assunto. Eles falam assim, que tem várias portas, tu pode escolher qual porta tu quer adentrar. E cada porta tem consequências, né? Vai depender do teu estado. Até eu falei em outra live, tu tem um corredor. A forma como tu vai atravessar esse corredor não é definida. Aí tu tem que ir caminhando. Não, tu pode ir correndo, tu pode ir pulando, tu pode ir plantando bananeira, tu pode ir tocando as paredes. A forma como você experiencia aqui é sua, é livre-arbítrio. Você faz do jeito que você quiser. Porém, esses acordos familiares já vêm definidos. Isso eu aprendi, tá, gente, com os estudos que eu venho fazendo, que a gente já vem com acordos com familiares. Então, os familiares vêm para realmente... Até teve... Eu acho que eu postei um vídeo, foi no YouTube. Não sei se vocês já ouviram falar que... Não sei se vou conseguir transmitir ele aqui, mas porque ele é longo. Mas, resumindo, eram dois seres de luz, pura luz, que queriam experienciar o contraste, né? Saber, nossa, a gente é só luz, a gente quer experienciar a escuridão, para ver como que é o contraste, né? Porque a gente conhece a luz. E aí, a historinha conta que eles, em tese, desceram pra Terra, e eles fizeram um acordo onde viram, olha, eu vou te machucar lá, mas tu promete que tu não vai esquecer que eu sou luz e que tu é luz, enfim. E acaba que no fim, quando vem pra cá, de acordo com, por conta do véu do esquecimento, a gente acaba se esquecendo da pureza que somos, que viemos dessa única fonte que é puro amor. Estamos aqui para experienciar e aprender com essas experiências. Lembrando que tudo que a gente faz aqui vai depender das nossas reações ao que acontece. Então não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece, né? Eu acho que eu falei na outra live, da neutralidade, tudo é neutro. E isso vale aqui também para os irmãos desencarnados, então a forma como eu reajo ao que acontece. Então, por exemplo, se eu tô aqui agora e quebro um copo, por exemplo, eu posso ficar muito chateada, xingar, mas que, né? Fazer, o que vai acontecer? Eu vou sintonizar com os irmãos que estão aqui torcendo para que eu caia. E eles vêm para cima mesmo. Então é assim que funciona, a gente tem que estar sempre atento. Porque eles estão, acredite você ou não. É como eu falei, a gente não enxerga. Só que eu pergunto pra vocês, a gente não enxerga e não acredita, né? A maioria fala que isso é bobagem, que isso não existe. Como que funciona o celular? Você sabe como que funciona o celular? Você pega um botão, um controle remoto, uma televisão no ar-condicionado, você aponta pra ele, como que ele funciona? Tem algum fio conectando eles? Não. Onda. Tudo onda, invisível ao olho nu, e você acredita. E por que para esses assuntos... Não, é impossível, isso não existe, energia não existe, não tem como existir vibração, como que tudo tá vibrando, emite uma onda. Agora, para pegar um controle remoto, um celular, como que você consegue falar no celular? À distância, instantaneamente. Então, tudo isso explicado pela física quântica. Só que, para esses assuntos, aí não querem saber. Aí é misticismo, é charlatanismo, isso não existe, né? Enfim, então como eu falei pra vocês, não existe, quando deixamos o corpo físico, a gente simplesmente sai, deixa esse envoltório físico e vai para uma outra dimensão, numa outra faixa frequencial, onde lá, como eu falei, tudo é instantâneo, então a gente fala, manifesta na mesma hora, vai ser atraído para o mesmo local do teu padrão vibratório, então vai depender de como você está se sentindo no momento, para saber para onde você irá, tá? Falei dos centros espíritas, né? Então, que esse caso que eu falei da pessoa que chega lá, eles ficam lá, seguram eles lá fora, mas quando tu sai, se tu baixar teu padrão frequencial,
eles já vêm de novo. Então, por exemplo, o álcool. Seres desencarnados que dizem os alcoólatras que morrem, tá? Eles estão lá, gente, provavelmente, a grande maioria, loucos pelo álcool, sedentos pelo álcool. Só que eles não têm como consumir lá. Aí o que acontece? Eles vêm em nós, que bebemos, e ficam lá. Tem vídeos incríveis falando sobre isso, explicando, instigando, bebe mais, bebe mais, bebe mais, porque a energia, a vibração do álcool alimenta eles. Então eles precisam daquilo. É muito louco. Motéis, diz que os motéis são arquibancadas de irmãos desencarnados enlouquecidos com o ato sexual. Para aqueles que eram viciados em sexo, frigoríficos, matadouros, o sangue dos animais ali, o sofrimento, eles estão ali, sabe, se alimentando vibracionalmente de tudo isso. Então, para quem consegue ver, diz que é horrível. Então, a gente precisa sim saber que isso existe, que isso é real e que tá tudo bem. Não precisa ter medo, porque, como eu disse, basta que você, por isso a importância de orar e vigiar, por isso a importância de estar atento aos seus pensamentos, aquilo que você consome na televisão, o que você assiste? Tragédia, medo, o que você lê, que tipo de música você ouve, tudo isso influencia o seu campo e automaticamente sintoniza você a seres que você não enxerga a olho nu, mas que estão aqui, sintoniza você a eles imediatamente. Eles só vão achar você se eles conseguirem sintonizar com o seu campo. Agora, como eu disse, se você está vibrando numa faixa frequencial mais elevada, eles não vão nem perceber você. Você passa despercebido, tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Uma coisa muito interessante também, como eu falei, né? As doenças. Então, a pessoa tá depressiva, ou sei lá, de repente bate uma tristeza do nada, e não sabe o motivo. Gente, nessa hora, como eu falei, se tu cai teu padrão frequencial e eles vêm, eles vão ficar buzinando no teu ouvido pra te deixar mais triste, vão começar a falar um monte de coisa, e de repente teu campo começa a dar uma mexida, sente uma tristeza, não sabe de onde vem. Então, assim, ó, por isso a importância de estarmos atentos. E eles têm tecnologias extremamente avançadas. Eles são muito mais inteligentes nesse ponto tecnológico. Eles têm, assim, ó, um conhecimento de física quântica absurdo, porque eles já estiveram aqui, agora eles estão, vamos dizer assim, olhando nós lá de cima. Então a percepção deles é um pouco maior. Então eles conseguem saber muitas coisas que ainda nós desconhecemos, ou pelo menos a maioria quer ignorar, né? Eles têm esse conhecimento e eles utilizam desse conhecimento. Então vou contar um caso muito interessante, que eu também assisti um vídeo da Kelvin, onde ela conta que ela estava no dentista, no médico, lá na recepção, aguardando, e de repente ela tem dons, então ela consegue conversar telepaticamente com os mentores dela, e foi pedido a ela que ajudasse a transmutar uma onda de energia densa. Olha que legal. E aí ela disse que se dirigiu, pediram para ela se dirigir até a janela daquele prédio. Quando ela chegou próxima, ela viu uma nuvem muito densa, escura assim, uma massa cinzenta no ar, pairando. O que era aquilo? Eram formas pensamento, porque, gente, tudo que a gente pensa e sente plasma. É como se, a gente, como eu disse, a gente não enxerga, mas é real, é palpável. E aí o que acontece? Esses seres desencarnados com tecnologias avançadíssimas precisam e captam e se alimentam disso. Então eles têm tecnologias fantásticas que pegam esses sentimentos densos nossos, de baixo padrão vibratório. Então era uma nuvem espessa, muito densa, né? Como eu falei, cinzenta, assim, pesada, que eram resultado das formas pensamento, dos sentimentos de baixa frequência, dos humanos. E aí eles pegam, né, aquele aglomerado lá e eles têm tecnologias que conseguem sugar, enfim, aquelas formas de pensamento para se alimentar. Então, como eu disse, eles têm tecnologias extremamente avançadas. Então, a gente realmente precisa... E aí, até o Hélio fala aqui, que é fantástico. Porque, como eu disse, nós temos o nosso corpo físico, mas nós também temos outros corpos mais sutis. Então, nós não conseguimos percebê-los. Porém, existem o corpo mental, nós temos o corpo emocional, nós temos vários outros corpos, tá? Que eu não vou adentrar aqui. Então, nós temos um cérebro físico, mas também nós temos cérebro mais sutil. E é nesse cérebro mais sutil que eles atuam, nesse corpo mais sutil que eles atuam. Então, eles vão trabalhar no teu emocional, eles vão trabalhar no teu mental, né? E aí, de lá pra cá, as manifestações físicas, psicossomáticas, vêm, né? As manifestações, as doenças que nós manifestamos aqui no corpo físico, vem da onde? Sempre de lá pra cá. Então, vai ser de um estresse, né? De um desequilíbrio emocional que você teve. Então, é de lá pra cá. E aí, o Hélio deu o exemplo, né? Que até pra muitos aqui que vão ouvir vão achar absurdo, mas o cara tinha muita dor de cabeça aqui.
E não se descobriu que era o motivo. Ele ia a vários médicos e não conseguiam detectar o motivo da dor de cabeça dele. Resumindo, ele tinha, por ter feito algumas coisas lá no extrafísico, ele meio que estava sendo perseguido pelos irmãos desencarnados e eles cravaram uma chave de fenda no cérebro sutil do cara. Então ele estava com uma chave de fenda no cérebro sutil que estava repercutindo no físico. Então a dor de cabeça dele vinha dessa chave de fenda. Olhem só isso. E aí ele em vários médicos, nada era detectado, nada era descoberto, não sabiam o motivo. Então já pensou? Então é muito, muito, muito interessante saber que existe isso. Então quantas e quantas doenças, né, que não se acha a causa. E aí? Aí é o que o professor ele fala, não adianta só tratar o físico, gente, precisa tratar a causa. E aí vocês devem se perguntar assim, tá, mas daí como é que eu vou descobrir? Emocional hoje, a maioria, né, se não todas as questões vêm desse campo emocional, desse corpo emocional. Então ficar atento, né, às vezes sei lá, um filho, por exemplo, vou pegar um exemplo de um filho que de repente vive doente, ou uma pessoa que, enfim, é muito importante. Outro caso também interessante que me veio aqui para trazer para vocês, nesse mesmo local que eu ajudava, que eu auxiliava, nós fazíamos bazar. E aí eu lembro que estávamos, né, recebendo as doações das roupas e separando as roupas para organizar para o bazar. E daí naquele dia a gente teve a sessão, né? E na sessão veio uma mulher que já está desencarnada, que a gente não percebe com o olho físico, e através do médium ela se manifestou e ela estava muito brava por conta de um vestido dela que estava no bazar, que ela alegava ser dela e que ela não queria que fosse vendido, que ela não queria. Então a família doou o vestido e ela se manifestou enlouquecida porque ela não queria que fosse, que aquele vestido saísse da casa e fosse passado para frente. E aí eu pergunto para vocês, aí você compra uma roupa usada, um bem usado, um móvel usado. Dependendo da situação, que nem esse caso do vestido, vocês não tenham dúvidas de que a pessoa que adquire um vestido desses provavelmente vai ter a companhia dessa mulher enlouquecida, do lado de lá. Mas a pessoa não vai entender o motivo, às vezes ela tá muito irritada, dela tá muito triste, né, de acontecerem algumas coisas. E aí o ser desencarnado que está lá não consegue, por falta de conhecimento, ela não vai conseguir pegar no vestido, ela não vai conseguir carregar o vestido. Mas ela vai estar ali do lado da mulher, buzinando no ouvido, falando muitas coisas para essa mulher. Então a importância desse conhecimento, que é divulgado, mas que não é acessível, vamos dizer assim, para a grande maioria, né? Então esse assunto é muito, muito, muito interessante. E esse caso do vestido foi uma causa bem legal. Outro caso também que eu ouvi da Kelly, que foi bem interessante. Então ela conta, né, que ela já estava no processo aí de busca de autoconhecimento, né, de melhoramento pessoal, enfim. E já estava super tranquila. Só que ela estava trabalhando numa empresa que tinha que bater meta. Então, quanto mais batia uma meta, tu ganhava tipo um prêmio. E é lá na Suíça. Então, ela batia uma meta, ganhava uma Mercedes. Batia outra meta, ganhava uma mansão. Eram bens materiais bem incríveis. E ela ficou encantada, ela falou, nossa, e ela, né, sabia que ela tinha capacidade de realizar as metas, de bater as metas, então ela estava cada vez subindo mais, né, lá dentro da empresa e almejando, ganhando bens cada vez maiores e melhores. E ela começou a se empolgar com aquilo, mesmo trabalhando autoconhecimento, mesmo se dizendo uma pessoa espiritualizada. Olha que interessante. O que acontece? Aí ela disse, ela tem o dom, né, uma capacidade parapsíquica de sair do corpo, então ela sai do corpo, então ela dormia, quando ela saía, ela pegava no sono, todos nós fazemos isso, tá, gente? Só que quem não tem de forma consciente, tem de forma inconsciente, então a gente não vai lembrar, mas a gente sai do corpo todas as noites, ok? Quando o nosso corpo adormece, né, a nossa consciência sai do corpo, do espírito. E aí a Kelly conta que quando ela saiu do corpo, que logo que ela adormeceu, ela sai do corpo, ela deu de cara com um ser. Então também é outro assunto, gente, eu não vou trazer aqui, mas existem outros seres, além de nós humanos, com outras aparências, tá? Então seres extraterrestres, de outras orbes aí, né, outros planetas, e isso tudo bem. E aqui no planeta Terra nós temos outros seres, e um deles são os reptilianos, que eles chamam. Então realmente são seres que parecem lagartos, eles têm um rosto de lagarto, uns olhos bem, enfim, parecendo um lagarto, são grandões e tal. E ela conta, né, nesse vídeo, que quando ela adormeceu e saiu do corpo, ela se deu conta, daí quando tu sai do corpo, tu tá no mesmo ambiente, tu vê o quarto, daí tu pode passar pela parede, por quê? Porque ela não tem um corpo físico. Olha que incrível, então ela consegue transmutar, né, transpassar bens sólidos para nós aqui.
E aí ela conta que ela saiu do corpo e quando ela sai do corpo, ela dá de cara com o reptiliano em cima dela. E na hora ela ficou desesperada, porque ele segurou ela, ele tava tentando abusar dela no astral, e ela conta que ficou assim desesperada olhando pra ele falando: "Mas por que tu tá aqui? Tipo assim, eu não tenho ressonância." Ela dizia: "Eu não tenho ressonância contigo." E ele gargalhava. Diz que esse reptiliano gargalhava dela. E ela dizia assim: "Mas eu não tenho ressonância contigo, o que é que tu está fazendo aqui?" E assim foi, ele gargalhava. Isso parece que aconteceu 2 ou 3 vezes. E aí ela pediu para os mentores, como eu disse, ela tem o dom de conversar, né, de ouvir os mentores telepaticamente, então ela conversou com os mentores e questionou por que é que eu estou tendo esses acessos, né, o acesso deles até o meu campo, como que isso está sendo permitido, né, por que eu estou indo até eles. E aí foi explicado, gente, que o fato dela estar naquela ambição de bens materiais, no apego, que foi falado na live anterior sobre o apego, né, a bens materiais, a conquistar cada vez mais poder. Os reptilianos, essa raça, eles se alimentam disso, da ganância, do poder, tá? Então, todos esses cargos de poder de alto escalão aqui, né? Então, o fato dela estar sendo tão ambiciosa, né? Pensando só nos bens materiais, acabou sintonizando ela até eles. Então, ela entrou em ressonância, sim. E ela disse que foi engraçado, porque ela falava, né? Por que vocês estão aqui? Né? Eu não tenho ressonância. E toda vez que ela falava, eu não tenho ressonância, eles gargalhavam. Porque na verdade sim, ela estava em ressonância por conta dessa ganância que ela estava, né, manifestando naquele momento. Então isso também acontece. Existem várias outras raças, tá? Que é um assunto também bem interessante, mas não é o caso de trazer aqui, para que eles possam ter acesso, né, a nós. Como eu disse, então, essas outras raças utilizam de várias tecnologias, eles têm, né, enfim, é um assunto também muito interessante. E, gente, como fazer, então, para a gente conseguir se manter em sintonia com locais legais, né? Quantas vezes a gente sai do sono? Ah, outra coisa que eu preciso falar. Como eu disse para vocês, as ondas do rádio não estão todas no mesmo lugar, tu não precisa pegar o aparelho e mudar para localizar a estação que tu quer sintonizar, certo? E vale para as outras dimensões, então todas estão no mesmo lugar. O que me fez hoje, como eu falei pra vocês no início, eu participava, hoje eu não participo mais. Por quê? Porque o espiritismo tem o conhecimento da reencarnação, né? Que existe uma vida após a outra, apenas uma. E depois, com o tempo, eu fui estudando e fui mudando o paradigma, na verdade. Falam aqui, isso é bem louco para quem não ouviu, tá? Mas é como se não. A Caroline, existe a Caroline aqui falando com vocês agora. Existe a Caroline milionária, existe a Caroline miserável, existe a Caroline... Todas as versões possíveis coexistem no aqui e agora. Então não é que eu vou... A cocriação, que eles falam, não é que eu vou cocriar algo do nada, do zero e materializar, não. Tudo... Voltou? Todas as versões coexistem no aqui e agora. Então, à medida que eu altero o meu padrão frequencial, eu sintonizo com essas Carolines, com a versão que eu quero manifestar. Então, eles dão até técnicas de exercícios, né, de pegar do chakra do plexo solar, que é o chakra que a gente tem aqui no estômago, e visualizar. Então, eu quero, por exemplo, manifestar a Caroline próspera, né, a Caroline confiante, a Caroline empoderada, enfim. Eu dou vários atributos a essa Caroline, tá? Características. E aí eu pego e imagino do meu plexo solar saindo um feixe de luz em direção àquela Caroline que eu visualizo. Tudo isso mentalmente, tá, pessoal? Só através da imaginação. Então, através dessa minha imaginação, eu vislumbro esse feixe de luz saindo do meu plexo e indo até esta Caroline, o plexo solar dela, e nos conectando. E ali eu fico por alguns minutos. E a forma que tem de tu conseguir acessar essa versão que você deseja manifestar, tá? Tudo é possível. Lembra? Tudo vem dessa única onda e essa única onda é de infinitas possibilidades. Tudo é possível. Basta a gente entender como funciona, basta a gente focar naquilo que a gente quer, basta a gente manter um padrão vibratório elevado, orar e vigiar e ficar atento a tudo que consumimos, como eu disse, ficar atento a tudo que as pessoas com quem nos relacionamos, os locais onde vamos. Tudo isso é de suma importância para que a gente consiga manter um padrão, uma vida tranquila. Porque, como eu disse, a gente mantendo um padrão elevado, a nossa vida flui, a felicidade é palpável, a alegria é diária, as coisas acontecem para nós de forma fluida e fácil. É aquilo, num piscar de olhos as coisas acontecem. Nossa, eu pensei, quando eu vi já estava acontecendo. Tudo é possível, desde que a gente acredite nisso. E para fechar, que já são 15 para as 4,
um caso de uma cocriação, só para vocês terem uma ideia. Aí vocês pensam assim, ai, mas o que eu quero materializar, sei lá, um carro. E não tenho dinheiro. Como que eu vou materializar? A gente começa o quê? A boicotar, a autossabotagem. Porque daí eu começo o meu mental a trabalhar contra mim, né? Eu não tenho como, eu não sei como isso pode acontecer. E, gente, o que eles explicam é, apenas coloque foco naquilo que você quer e deixa que o universo se encarrega. A forma como vai acontecer não importa. Olha um exemplo. O cara tinha uma propriedade rural, tá? Ao lado da dele tinha uma outra propriedade rural do vizinho dele, onde passava um rio. E ele queria muito, muito, muito o rio na propriedade dele, só que não tinha a menor chance dele conseguir comprar a propriedade vizinha. Ele não tinha condições financeiras. Então ele pensou assim, como é que eu vou conseguir ter o rio na minha propriedade se eu não tenho a menor chance de eu comprar do vizinho, né? O que aconteceu? Deu uma chuva muito, muito forte, teve um deslizamento e uma pedra muito grande rolou e desviou o rio. E o rio passou a correr pela propriedade dele. Casos reais, tá? Outro caso real. Uma fotógrafa que queria viajar o mundo fotografando. E ela pensou, mas como que eu vou fazer isso, né? Porque eu não tenho a menor chance, não tenho condições financeiras para viajar o mundo fotografando. O que ela fez? Foi até uma agência de viagens e lá ela se ofereceu. Olha, eu sou fotógrafa, né? As chances que nem ela falou, as chances deles aceitarem, né? A minha proposta era mínima, mas ela confiou e foi. Então ela chegou nessa agência de viagens e se ofereceu. Disse, olha, eu sou fotógrafo, eu tenho interesse em fotografar os pontos turísticos que vocês, né, visitam aí e tal, e eu posso acompanhar vocês fotografando, né? A gente faz uma troca. Resumindo, gente, eles aceitaram, ela passou a fazer todas as viagens sem nenhum custo, fotografando, que era o que ela amava fazer, sem qualquer custo. Então, tudo é possível, desde que a gente não se auto-sabote, que a gente não comece a botar empecilhos, mas como? Como não interessa. O universo se encarrega, lembra? Tudo tá vibrando, tu vai entrar em sintonia com aquilo que tu almeja, desde que tu não sabote com medo, com receio, mas será? Não. A dúvida é como o professor Hélio Couto, né, fala, a dúvida faz desfazer tudo. Então, se tu duvida, realmente não vai acontecer, tá? Então, cuide da sua frequência, cuide da sua vibração, cuide da sua vida, mantenha uma vida plena, alegre, que todo o resto vem. O universo se encarrega de trazer para você, porque nós estamos vibrando, todos nós somos feitos de átomo, tudo vibra, e nós vamos por sintonia vibratória sintonizar com aquilo que estamos vibrando. Se a tua vida não tá legal, se tá acontecendo um monte de desgraça, pare e se observe. Aí entra a autoobservação para saber o que é que está acontecendo aí dentro de você, que tipo de sensações, de sentimentos, né, de pensamentos você está emanando, você anda tendo para estar co-criando, para estar atraindo para tua vida esse tipo de situação. Porque a culpa nunca vai ser lá fora. É sempre de você. Lembrem-se, né, que eu falei. As pessoas ao nosso entorno são nossos espelhos, estão aqui para nos mostrar aquilo que temos em nós. Então, comece a se auto-observar, a se autoconhecer e a entender o porquê das coisas na sua vida. Porque sim, todas as respostas estão em você. Você é a pergunta e a resposta. E para fechar com uma frase que eu achei fantástica. Eu estou onde o meu coração está. Portanto, como eu falei, na hora do desencarne, nós seremos atraídos para locais semelhantes ao nosso padrão vibratório. Então, é isso. Acho que a live hoje era realmente para trazer, né, assuntos, exemplos do dia a dia mesmo, práticos, que eu experienciei, como foi, para quem às vezes, né, porque o dia que eu gravei esse vídeo do aborto, eu lembro que teve pessoas, nossa, então que bom, existe vida após a morte, né, pessoas que nunca ouviram falar, e né, me deu um pico de esperança saber que existe vida após a morte. Sim, existe. Como eu falei, o desencarne não é por acaso, já veio pré-definido o teu faixa frequencial do desencarne, né, gente? Então, assim, entender que lá, quantos casos, né, de centros que pegam cartas de desencarnados para cá, que são lindas, contando que estão bem, que foram acolhidos, né? Lembrando que as orações, né, o teu pensamento emanando luz para esses seres, eles irão receber. Portanto, cuidem do campo de vocês, e sim, vocês podem auxiliar o planeta Terra emanando luz, cuidando de vocês primeiro, porque à medida que nós somos, né, o universo, nós temos o universo em nós, porque nós somos todos, o universo, tudo é feito dessa única fonte, vem desse único lugar. Então, sim, somos todos um. Então, a partir do momento em que eu cuido de mim, eu estou cuidando e ajudando o resto do planeta Terra como um todo. Né? É o exemplo de uma casa. Se eu tô com um monte de gente numa casa morando e eu penso, mas eu vou limpar só esse pedacinho, sim. O pedacinho que você limpar, eles poderão usufruir também. E assim vale para nossa vida.
Então, a partir do momento que eu cuido de mim, dos meus pensamentos, da minha vida, das minhas emoções, quando eu estou bem, eu estou emanando também tudo isso. Eu estou cuidando do planeta Terra, eu estou ajudando as outras pessoas também de alguma forma. Então, cuide de você. Se ame, se valorize, orai e vigiai sempre. É isso, tá bom? Obrigada, gente. Acho que era isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje. Beijo.